identificar empresas que acumulam créditos de ICMS. Então, essas empresas precisam redobrar a atenção, porque com a transição do sistema tributário prevista para ser concluída até 2033, esses créditos correm o risco, Marcos, de ter uma desvalorização significativa. E isso pode representar muito dinheiro perdido para muita empresa que acumulam esses créditos, principalmente para os setores de agronegócio e varejo. A gente está com o advogado tributarista Felipe Ataíde para entender melhor esse cenário. Então, bom dia, seja bem-vindo ao Boletim Gazeta. Explica para a gente como é que vai ser isso e qual a orientação que se dá nesse momento para empresas que têm esse tipo de crédito. Muito bom dia, Thaís, Marcos, todos que fazem o Boletim Gazeta e que nos assistem também. A gente está, de fato, em um momento muito sensível, que é a transição de um sistema tributário que há décadas todos são habituados. O governo é habituado a tributar daquela forma, a contabilidade, o jurídico, a acompanhar essa tributação naqueles parâmetros, e o empresário que nos assiste é habituado a pagar aqueles tributos, como é o caso do ICMS. E com a transição deste sistema tributário, o que nós temos é que o ICMS ele vai ser gradativamente retirado entre os anos de 2027 e 2033, e os saldos de créditos que existirem até 31 de dezembro de 2032, isso porque em 33 já não existirá a incidência do ICMS, ele vai ser restituído em um prazo de 240 meses, isso é, um prazo de 20 anos. Ainda que tenha uma correção pelo IPCA, isso representa, ainda assim, uma grande perda no fluxo de caixa das empresas. Muitas não têm o conhecimento desses créditos que possuem em estoque e simplesmente perder aquilo que é seu por direito, seja pela falta de informação, ou seja, porque não cuidou de forma preventiva, ou mesmo ativa, agora que nós já temos essa data, para zerar o seu estoque de créditos nessa data limite, estes irão enfrentar esse prejuízo. Como esses créditos devem ser utilizados? Ele pode ser negociado já de forma antecipada, com o setor público, só para a iniciativa privada? Como é que deve ser a forma com segurança jurídica para que isso venha a acontecer? É importante entender que esses créditos nascem nas empresas que são contribuintes, né, que pagam o ICMS, no momento que elas adquirem os insumos, que são aqueles materiais essenciais para o desenvolvimento da sua atividade empresarial, ou muito comum para os varejistas também, para o comércio, quando eles adquirem mercadoria para uma revenda futura. Então, nesse momento de circulação surgem os créditos. E o aproveitamento ele se dá no encontro de contas. Então, quando ele fosse pagar o próximo na cadeia, né, na próxima etapa, esse pagamento de ICMS, isso não acontece porque os créditos se encontram. Então, a recomendação é, de fato, que seja feita uma revisão fiscal, um levantamento desse saldo e que eles sejam compensados de forma ágil e eficiente até essa data limite que nós temos. Eventual comercialização destes saldos somente na própria iniciativa privada ou, como é uma grande tendência também, nos arranjos societários. O que é que isso significa? O empresário que tem mais de um ponto comercial, aquele que tem filiais, que tem mais de um negócio. Então, são chamados grupos econômicos. Então, quando uma determinada empresa do grupo gera muitos créditos e outra precisa consumir esse crédito, esses arranjos também são plenamente possíveis. Você falou dessa janela de oportunidade aí por meio da comercialização. As empresas teriam que aderir oferecer algum deságio para tentar entrar nessa janela de oportunidade e comercializar esses créditos antes do prazo final? Essa é um ajuste financeiro que fica na própria escrita fiscal, isso é na contabilidade da própria empresa. Então, esse aproveitamento de créditos, ele vai na própria configuração do número. Então, o valor determinado que foi gerado de crédito é o valor determinado que tem que ser aproveitado por aquele titular do crédito. Então, a partir do que está sendo colocado, do que foi a própria reforma, quem tem que fazer esse ajuste de crédito é o próprio setor empresarial. Não haverá nenhum tipo de conversão automática. Exatamente, sendo importante lembrar que o setor público, inclusive o novo órgão que surge com a reforma tributária, que é o Comitê Gestor do IBS, ele não vai procurar o empresário para estimular que essa compensação de créditos aconteça. A administração pública vai simplesmente esperar e todos aqueles créditos não aproveitados
vão ser devolvidos nesse prazo de 20 anos. Então, a recomendação, efetivamente, é o planejamento e a atuação imediata para zerar esse estoque de crédito e realizar as compensações dentro do período que é a nossa janela de oportunidade. Felipe, as empresas do setor do agronegócio realmente são as que podem ter o maior impacto? Sim, porque o agronegócio é marcado pela grande aquisição, ou seja, a compra de insumos, materiais necessários e em grande volume, né, em grande quantidade, para poder prestar o seu serviço essencial. Mas isso também se aplica ao setor industrial e todos os outros modelos de negócios que são marcados por valores altos de investimento na compra desses insumos, além do próprio varejo, como dito, que compra para revender, o que também gera estes créditos. Agora, cada caso é um caso quando o assunto envolve o período que está envolvido para a compra e aquisição dos créditos, mas a única certeza é de que tem que ser feito esse levantamento minucioso sob pena de perdas. Exatamente. Na verdade, a perda do crédito ela não existirá. Existirá essa restituição em um prazo extremamente alongado, sem precedentes, inclusive, né, que é essa restituição em 20 anos. Então, isso tira o capital das mãos da empresa e faz com que ela sinta um prejuízo. Para a gente encerrar, qual a mensagem final que você deixaria para as empresas que ainda não passaram a fazer a revisão ali tributária desses créditos, nem a montar uma estratégia para essa transição? Eu agradeço muito o espaço ao Boletim Gazeta e digo a todos os empresários e empresárias que nos assistem que o momento ele é decisivo. O que está em jogo é a competitividade da empresa dentro do seu segmento. Os empresários que estão cuidando desse assunto, que é vital, que é a tributação, eles terão essa vantagem competitiva e terão o crédito na sua mão, ou seja, o dinheiro em conta, a economia efetivamente gerada. E aqueles que forem negligentes, que deixarem o tema passar desapercebido, vão continuar com esse estoque de créditos e somente vão poder compensá-los no prazo de 20 anos, o que é muito danoso. Obrigado mais uma vez. Valeu, é isso aí, Thaís. Situação delicada, né? A atenção com a reforma é fundamental, ela tem prazo para se efetivar, tudo foi pensado, fruto de muita discussão, então você não pode perder a atenção quanto a esses créditos. Né? Tá aí, é importante seguir as orientações.